Era natural de Uberlândia, minha cidade natal. E o curioso é que eu não o conhecia. Terminada a cerimônia, durante os cumprimentos de boas-vindas àquele novo irmão, Marcos Antônio Cardoso, em conversa com ele ficou esclarecido que ele conhecia minha família e eu não o conhecera, pois saí com 18 anos de minha cidade, tendo ele inclusive trabalhado com uma irmã e um irmão meus em uma farmácia muito conhecida na época em Uberlândia. Surgiu desse encontro uma grande amizade entre nós, permitindo que nos visitássemos mutuamente em nossas casas. Ao visitarmos o irmão Mário Del Rey no Hospital São Caetano, onde se submeter a uma intervenção cirúrgica, na saída do hospital, o Cardoso me confidenciou que não sabia o que acontecia com ele. Muitas vezes, ele via uma pessoa e tinha a sensação que aquela pessoa não iria viver muito tempo. E foi além, tendo-me dito que quando criança, seus familiares pretenderam interná-lo em um sanatório de tratamento psiquiátrico, que naquela época era chamado de hospício, ou hospital de loucos, para receber choques elétricos, pois era esse o tratamento usual na época. Tudo porque ele via pessoas que outras pessoas não viam. Por isso, achavam que ele estava ficando desequilibrado. Como nasci em berço espírita, com algum conhecimento sobre o assunto, disse-lhe eu que se tratava de um fenômeno mediúnico, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de ver seres, espíritos de outra dimensão. Parece que consegui acalmar. Decorridos alguns dias deste acontecimento, a Helenice, minha esposa, tem uma prima que reside em São Caetano, a Cecília, esposa do Nelson Sugino, que também era fotógrafo das Casas Bahias, e conheceram o Augusto, que também trabalhava lá, na área de publicidade, e, portanto, utilizava o serviço do Nelson. Juntamente com o Augusto, trabalhava o Gilberto, que se transferira da seção de contabilidade para a seção de publicidade, que tinha como gerente o nosso amigo João Elias, que, aliás, foi meu colega na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Aos 8 anos de idade, o Augusto morava na Vila Lucinda, em Santo André, quando, certa noite, brincava no quintal de sua casa, quando sua mãe Rita o chamou para jantar, e ao chegar próximo à porta de entrada, se deparou com vários homens vestidos de branco, próximo à escada. Como moravam nos fundos, ele pensou que fossem pessoas da casa da frente. Ao entrar, comentou com a sua mãe e perguntou o que aqueles homens estavam fazendo ali. A mãe do Augusto disse que ele estava inventando aquela história, pois não havia ninguém já moço no serviço militar. Eram mais nítidas ainda aquelas visões. Até que aos 19 anos, aproximadamente, aquelas visões sumiram e passou a sentir apenas uma sensação de aperto na boca do estômago, no centro da testa e na nuca. Nesta época, já namorava a Iraí, a nega, como ele a chamava. Quase à véspera do seu casamento, com 23 anos, o Augusto e a Iraí foram jantar na casa dos pais do Augusto. E nesta noite, o ambiente lá não estava muito bom. O Augusto começou a passar mal. Teve aí sua primeira comunicação espiritual. Sem de nada lembrar do que lhe acontecera, mas ainda assim não aceitou o fato. Sua mãe, Dona Rita, tentou explicar-lhe o que estava acontecendo, já que naquela época era espírita, mas mesmo assim não aceitou, pois era cético e não tinha qualquer conhecimento do que ocorrera. Num sábado à tarde, quase noite, eles já eram casados, estava descendo as escadas do apartamento da Dona Francisca, sua sogra, quando ela viu a figura de uma pessoa com Augusto. Não sabia se era um padre ou um monge, mas disse que tinha as vestes compridas, na cor bege, usava sandálias e tinha um cordão na cintura. Ele não deu muita importância para aquela aparição. Pelo fato de não aceitar, buscou auxílio na medicina convencional, sendo submetido a tratamento médico
como medicamentos pesados, incontrolados, que o deixavam entorpecido noite e dia. Até que certo dia, conversando com o amigo João Elias, que juntos trabalhavam nas Casas Bahias, na época, o Augusto desabafou com ele o que acontecia consigo. Era mais ou menos por volta de 1973. Ele então disse que iria ajudá-lo a entender o que acontecia. O João Elias e a esposa Ana levaram o Augusto a uma casa espírita, Irmã Clara, em São Caetano, onde durante aquela reunião houve a manifestação do Dr. William, através dele. E quando ele voltou do transe mediúnico no meio do palco, toda a assistência encontrava-se emocionada com as palavras proferidas pelo espírito amigo. Terminada a sessão, o dirigente da casa chamou o Augusto e conversou muito com ele. A partir daquela noite, passou a aceitar a situação, desvencilhando-se dos medicamentos que tomava e direcionando um novo rumo à sua vida. Logo começou a frequentar um centro espírita, na rua Taipas, em São Caetano do Sul. Essa casa era dirigida pela avó do amigo João Elias. Lá, o Augusto aprendeu muita coisa. Em seguida, trabalhou em um centro de Umbanda, em Diadema, dos tios de sua esposa Iraí. Nesta casa, na primeira noite, seria realizado um trabalho de cura através do Dr. William. E ali começou a se manifestar também outros irmãos, como o amigo Salvador, o irmão Dr. Américo, o caboclo Peito de Ferro e outros trabalhadores espirituais. Agora, é preciso mencionar que nossa irmã Iraí, esposa do Augusto, sempre foi seu sustentáculo e mãe extremosa da Fernanda Sabino. Participou ativamente como nossa irmã querida e que fez sua passagem ao plano espiritual ainda jovem, e que hoje é grande trabalhadora na outra dimensão, cuidando de crianças que deixaram seus corpos físicos ainda em tenra idade. Assim como sua intensa participação em nossas reuniões, também foi e é merecedora da homenagem que todos prestamos a ela, colocando uma placa com seu nome na sala de guarda de alimentos, recebidos em doação e transformados em cestas básicas para atender às pessoas carentes. Assim que entre o mês de abril e maio daquele ano de 1979, a esposa do Nelson, a Cecília, prima da Helenice, em graus afastados, ligou-me para convidar-me para participar de uma reunião em sua casa, na rua Castro Alves, número 805, em São Caetano, onde o Augusto estaria presente para receber seu mentor, Dr. William. E assim fomos eu e Helenice, mais uma amiga da Cecília, a Norma, também professora e espírita, além dos vizinhos João e Assunta. Depois de longa espera, chegou nosso irmão Augusto. E após uma prece, o Dr. William incorporou e conversou muito com todos nós. Lamento não ter gravado na memória as palavras e o momento memorável. Assim, fiquei conhecendo nesta existência meu querido irmão Augusto e tive o primeiro contato com o nosso grande mentor espiritual, Dr. William, marcando assim o início desta caminhada em busca da luz. Estou vendo um filme, cada estrada que eu passei, cada história que eu vivi, os futuros que eu sonhei, cada dia, cada mês, cada estação que eu dividi com vocês. Abri meu coração, se um dia alguém falou que o que foi não volta mais, a vida continua, a escolha é sua. Sou feliz de olhar pra trás, como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez só de lembrar, poder te abraçar. Se a estrada se abrir, eu tiver que seguir, vou levar comigo cada amor de amigo.